Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de domingo. E aí, seu Cláudio, tudo bem com você? Coisa boa que você está aqui. Bom demais. Seja bem-vinda, Rita. Seja bem-vinda, Lara. Vamos falar um pouquinho sobre Ana Carol. Seja bem-vinda. Falar um pouquinho a respeito de algumas coisas interessantes. Hoje é o dia da live da crítica, né? Vamos fazer uma live tentando puxar um pouco mais para o lado da crítica, a gente fazer algumas reflexões relacionadas à nossa vida, né, em sociedade, vamos colocar nesses termos. Diogo, seja bem-vindo. André Freitas, seja bem-vindo. Pastel Charuto, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, não sei, né? Obrigado pela presença. Lara, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. A gente sempre espera uns minutinhos iniciais, né? Michael, seja bem-vindo. Eu estava geralmente fazendo o anúncio do tema das lives com antecedência. Oi, mãe, seja bem-vinda. Só que eu mudei o esquema. Eu vou fazer o anúncio dos temas no dia da própria live mesmo. E hoje eu estava pensando a respeito de algumas coisas aí que a nossa sociedade anda precisando pensar um pouquinho, né? Porque a gente tem que entender que nós temos que parar para ter um tempo para a gente mesmo, né? E assim, atualmente nós estamos tendo essa capacidade de parar a vida, né? Refletir sobre uma série de coisas, só que a gente não olha para a gente mesmo. E esse processo da gente poder estimular um pouco mais esse olhar para dentro de si vai auxiliar bastante a gente a buscar uma evolução pessoal. O meu objetivo é esse: fazer com que você consiga evoluir gradualmente, passo por passo, para que você olhe para a sua vida no futuro, né? Volte para trás e fale assim: nossa, melhorei alguma coisa, tem algo diferente comigo, né? E essas reflexões vão passar primeiramente por reflexões pessoais. Eu vou falar também sobre alguma forma sobre coisas que a gente tem que saber lidar, né, na sociedade, aí, com pessoas de todos os tipos, que a gente sabe que a gente um dia pode vir a entrar em contato com essas pessoas, né? Então o objetivo da live é esse. E nós estamos num mês que nós estamos refletindo sobre a ira, sobre a raiva, né? Essa emoção que todo mundo sente em vários contextos, na vida, relacionamento, família, no trânsito, quando a gente vê uma reportagem que a gente não gosta, contrariedade com amizade e relacionamentos, eu falei, né? Enfim, uma série de coisas. Nós estamos falando sobre raiva. E hoje nós temos que falar a respeito de um tema extremamente importante, que é o tema que sempre desperta raiva na gente. Sabe o que é? É quando a gente tem que lidar com pessoas mimadas. Escreve aí pra mim, você já teve que lidar com alguém assim, né? Adultos mimados. Você já teve que lidar com gente assim na vida? Em algum momento da sua história, da sua existência, você já teve que entrar em contato, né? Assim, conviver com gente assim? E pra gente começar, né, a nossa live, eu sempre gosto de trazer uma frase reflexiva. E a frase do dia hoje é a frase de Paulo Coelho, que eu quis trazer para vocês. A frase diz o seguinte: as pessoas reclamam muito, mas elas se acovardam na hora de tomar providências. Querem que tudo mude, mas elas mesmas se recusam a mudar. E é interessantíssimo a gente falar sobre esse assunto, né, de adultos mimados, porque tem tudo a ver com essa frase, né? Às vezes nós estamos ali lidando com pessoas que tem essa resistência, já carrega um aspecto resistente ali de vida mesmo, né? Assim, de precisar flexibilizar algumas coisas e tal, e a gente acaba lidando com uma série de questões. Mas quando a gente tá tendo que lidar com adultos mimados, o que a gente sempre tem que levar em consideração, que eu gosto de refletir? Eu nunca gosto de dissociar, né? Eu sempre prefiro associar o comportamento da pessoa, né, que ela manifesta, com o histórico de vida dela. Porque nós sabemos que todo mundo é fruto de uma história específica. Ninguém está dissociado, né? Do tipo assim, beleza, Juliano, vou salvar, pode deixar. Ninguém está dissociado da sua própria história. Todo mundo carrega uma série de experiências de vida que a gente precisa entender essas experiências, etc, etc. E nós sabemos que o jeito que a gente lida, ou então com o qual as pessoas lidam com a gente, pode despertar isso aqui.
principalmente no aspecto de quê? De como a minha vontade é satisfeita. Isso aqui, gente, que eu vou explicar para vocês é um ponto de vista, tá? Eu não tô aqui querendo ser o detentor da verdade, nem nada. Eu só tô aqui batendo um papo com vocês para estimular uma reflexão, tá? Vamos estimular uma reflexão para a gente poder conseguir entender, né, alguns aspectos aí. Então não tem nada de impor ponto de vista meu não, tá? Só para poder estimular vocês a pensarem mesmo, né? E aí, quando eu falo de adulto mimado, eu tenho que levar em consideração o pivô central. O que é esse pivô central? A vontade da pessoa, né? E essa vontade da pessoa, ela tem um histórico. Quando ela era pequena, né, enfim, um homem ou mulher, é aquela pessoa que foi muito protegida, que foi aquela por algum parente, recebia muitos agrados, né, muitos mimos, né, sempre pedia ajuda para as pessoas, geralmente nunca tomava decisão sozinho. Então desperta uma necessidade de que o outro sempre atenda aos pedidos da vontade desse indivíduo. Um adulto mimado é assim. E o mais interessante é que nós estamos vivendo numa sociedade que a gente não pode contrariar a vontade de ninguém. Vocês já pararam para observar isso? Né? Do tipo assim, a pessoa que tem uma característica, né, assim, de ser um pouco mais mimado, mais mimada, ela não gosta de ser frustrada na vontade dela. E ela manifesta reações, dentre elas o quê? A raiva, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Dentre elas a raiva. Então, eu tinha trazido o conceito para vocês de que é o quê? A raiva é quando a pessoa quer alcançar um objetivo, por isso que tem a ver com a vontade. Esse objetivo, ele sofre interferências de algum jeito, de algum lugar, enfim, de alguma coisa. E quando isso acontece, a pessoa manifesta a raiva na tentativa de conseguir alcançar o objetivo dela de uma maneira mais rápida, mais prática. E por isso que ela sente a raiva. E o adulto mimado é assim. A vontade da pessoa, ela se torna imperiosa. É como se ela colocasse essa vontade num pedestal e a vontade da pessoa é o Deus. Tudo tem que ser feito de acordo com a vontade do que a pessoa quer. Criança é muito assim, né? Criança, ela nasce assim. Ela nasce mimando, a gente mima a criança. Tem que mimar mesmo, né? Porque ela é muito dependente de um adulto. Só que ao longo do processo de educação, as pessoas elas precisam aprender a serem frustradas. E esse processo de ensinar o outro a se submeter voluntariamente a um processo de frustração é que é o X da questão da vida. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Faz sentido isso para vocês? De, ao longo da vida, a gente ter que ir aprendendo a sofrer frustrações, a aguentar o não, né? Como é difícil para alguns adultos ouvir um não, né? Às vezes a pessoa se desequilibra, né, e tal, ela não sabe perseverar naquele objetivo, ela tem que desequilibrar porque o objetivo dela está sendo atrapalhado de alguma forma, né? Então vem o desequilíbrio, a raiva sempre surge nesses contextos. E aí eu quero pedir para vocês fazerem uma coisa. Se vocês estão vendo aí talvez vocês possam até estar lembrando de alguma pessoa que tem a ver com esse tema de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar essa pessoa para estar aqui hoje. Clica nesse aviãozinho aqui que está pro lado e vai aparecer uma lista de pessoas que você acha que pode se beneficiar dessa live. Convida ela para cá. Chama elas para poder participar dessa live, porque a gente ainda tem muita coisa para refletir, né? Então a gente só está aqui numa amostrinha pequena agora, né? Então convida mais gente para a gente poder conseguir refletir mais. E aí olha o tanto que é interessante. A pessoa vai fazendo o quê? Ela coloca a vontade dela como se fosse o Deus e todo mundo tem que prestar culto a essa vontade. E aí nesse processo o que acontece? A pessoa ela perde a noção do limite. Ela simplesmente talvez coloca na cabeça dela de que ela não pode ter limite naquilo que ela quer. E o engraçado é que depois que a gente se torna adulto, quando criança, papai e mamãe sempre põem limite, né? Tenta pôr. Tenta pôr. E às vezes tem eficácia. Vamos combinar que tem eficácia. Nós todos aqui nos tornamos adultos interessantes, né? Enfim.
Só que depois de adulto, sabe o que a gente descobre? Olha o tanto que é engraçado isso, o tanto que é interessante. Depois de adulto a gente descobre uma coisa. A gente descobre que a gente pode fazer um tanto de coisa que a gente não vai sofrer tanta consequência assim. E aí é que está o problema, porque é uma linha muito tênue, né? Você descobrir que você tem uma liberdade e que essa liberdade é uma liberdade que você pode ir fazendo coisas de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E antigamente, quando a gente era criança, os pais consequenciavam a nossa vontade. Hoje em dia, né, depois que a gente se torna adulto, a consequência ela praticamente não existe, ou se ela vem muito tarde. E o processo de eu pensar nessas consequências é que pode me auxiliar a não tomar decisões ou não fazer coisas que não vão ajudar a minha vida, né? Então, o que acontece? Eu preciso entender isso, né? Porque senão eu vou fazer com que o meu processo de lidar com as pessoas, esse processo seja um processo sofrido. Se eu não paro para pensar, né, eu vou ficando raivoso, eu vou ficando amargurado, eu vou ficando reclamão, né? O adulto mimado é aquele adulto reclamão, é aquele adulto que nada tá bom, tudo que acontece nunca é legal, porque nunca está de acordo com a vontade dele. Às vezes é uma pessoa que tem um nível de exigência muito alto com as coisas. Quem nunca viu uma pessoa assim? Então, o que eu preciso entender? Existe uma necessidade por trás disso, né? Se você parar para pensar, é meio que quase que uma lei da vida, eu saber aceitar menos um pouco da vida. Né? Algumas vezes as coisas vão acontecer de acordo com o que eu quero. E isso é bom, que legal, né? Às vezes a gente planeja, faz né, estrutura uma coisa bacana ali e tudo mais. E aí quando eu vejo que deu certo, eu me sinto realizado, né? Minha vontade foi satisfeita. Isso é muito bom, né? Nossa, como é realizante. A gente se sente preenchido por dentro. Agora, quando não acontece, aqui é que é o problema. O adulto mimado, ele tende a dar umas birras de vez em quando. Você já parou pra ver um adulto mimado dando birra? É um trem engraçadíssimo, né? E aí a hora que a pessoa começa a ter algumas características que eu quero apresentar para vocês, 6 características da pessoa que é um adulto mimado, né? Dentre elas, a reatividade. O adulto mimado, ele é extremamente reativo, ele reage rapidamente, né? É aquela tendência que o adulto tem, né? Que aquela pessoa adulta tem, de responder aos estímulos, às pessoas automaticamente de forma impulsiva, porque o que ele quer é a satisfação dele, pessoal dele, né? Ele não pensa na consequência, não avalia a complexidade das situações, né? E aí ele vai lá e faz isso como se fosse uma reivindicação de espontaneidade, de autenticidade. Não, eu sou assim mesmo e tal, não sei o que e tal. Então aquela reação, aquela reatividade, a pessoa não pensa, deu vontade, ela vai lá e faz. Essa é a primeira característica do adulto mimado. Ele não analisa a complexidade das coisas e vai lá e faz. E como nós somos seres humanos racionais, a gente tem que, sim, racionalizar a vida, né? A gente tem que fazer com que as pessoas entendam isso, né? As pessoas sejam racionalizadas nesse ponto aí. Tá, outra característica que seria o exclusivismo, né? O que significa esse exclusivismo? É o hábito da pessoa travar uma luta aberta ou silenciosa por espaço pessoal, né? Ela quer que tudo aquilo que ela vive, né, seja exclusivo, que as coisas orbitem e girem ao redor do umbigo dela, né? As posses dela são exclusivas, tudo é exclusivo. E o engraçado disso, né, é de que algumas pessoas chamam isso de ciúme ou de zelo. E eu não sei se tem muito a ver com isso não, né? Não, quer dizer, e isso tem tudo a ver com isso, né? Com o ciúme, com o zelo, né? A pessoa que é mimada demais, ela sempre faz com que transforma aquilo num zelo, né? Ela fica lá assim, nossa, eu tô fazendo isso e tal, não sei o quê, porque eu tô zelando por tudo isso e tal. Mas na verdade é um mimozinho ali que a pessoa tá, né, querendo cultivar, né? Porque ela espera que o outro atenda claramente às coisas que ela quer. Né? No fundo é isso. Então, transforma o exclusivismo ali em uma característica de zelo. Tá. Outra característica, terceira característica do adulto mimado, né? A parcialidade.
É quando o quê? O indivíduo ele tem uma dificuldade de levar em consideração vários aspectos daquela mesma realidade, vários pontos de vista. Ela tende a querer impor aquele ponto de vista dela de acordo com o que é a vontade pessoal dessa pessoa, né, desse indivíduo ali. Então, geralmente, ela sempre tende a dar aquele parecer conclusivo, né? A coisa tem que ser do jeito que eu quero. Nossa, como é difícil, né, lidar com alguma pessoa assim. E por isso que a gente tem que refletir sobre isso, porque nesse processo, né, de lidar, né, de dar qualidade para as nossas relações sociais, eu tenho que saber lidar com gente assim. E com o máximo de tranquilidade possível. E aí, como consequência, a pessoa ela se torna tão parcial naquilo que ela está falando, fazendo, etc., que ela também desenvolve uma outra característica, que é o que a gente chama de egocentrismo. Essa característica do egocentrismo é autoexplicativa, né? Ela referencia para ela mesma todos os acontecimentos do mundo em seu próprio ego. Tudo tem a ver com ela, né? Tudo tem a ver com ela. É como se todo mundo fosse coadjuvante na vida e só ela fosse a protagonista dos fenômenos, dos acontecimentos, dos fatos, o que as pessoas andam pensando, imaginando. Tudo tem a ver com ela. Tudo ela tá no meio, tudo é característica com ela e tal, enfim. Então, o egocentrismo é muito presente em adultos mimados. Quinta característica, o pessoalismo. O que significa isso, né? É quando a pessoa ela acha que os critérios pessoais dela, tudo que ela acredita, tudo que ela pensa, né? Tudo que ela vê, como ela sente, ela mede todo mundo de acordo com a régua dela. É quando ela acha que o mundo tem que ser medido pelas predileções dela, pessoais. Se ela gosta ou ela aprova alguma coisa, então isso tem que ser aprovado para o resto do mundo. E se eu não gostei ou eu não aprovei alguma coisa, enfim, aquilo é classificado na cabeça do adulto mimado como condenável ou maléfico. Esse tipo de coisa aqui é muito interessante, né? Porque as pessoas elas perderam um pouco dessa capacidade de observar se o que o outro está pensando, se o que o outro está vendo, enfim, ou sentindo, ou imaginando, ou a opinião da pessoa, se isso tem sentido, né? Se isso tem lógica por trás. A pessoa simplesmente, por ela não gostar daquilo, não se identificou, ela condena e ela já classifica aquilo como ruim ou maléfico e até ataca a pessoa por isso, né? Isso quebra, atrapalha muito o relacionamento social. O egocentrismo também, porque a outra pessoa é sempre considerado tudo nela, ela não se interessa pelo que o outro pensa, pelo que o outro faz, pelo que o outro vive. A parcialidade também, o ponto de vista dela é sempre parcial, ela nunca leva em consideração o que a outra pessoa pode estar pensando. Isso também é muito ruim, né? Assim, a gente não dialoga com gente assim, parcial, né? O exclusivismo, né? Aquela coisa do ciúme, do zelo, isso sufoca. O adulto mimado sufoca as pessoas, né? E a reatividade, que é aquela coisa da pessoa, né, assim, fazer sem pensar. Às vezes traz problemas pra gente também, né? E a última característica, que é o imediatismo, no sentido de a pessoa acha que todo mundo ali, né, no caso, na vida, só ela que é esperta, né? E ela exige que tudo seja para ontem, do tipo assim, o tempo dela é o único certo, as coisas que ela pensa é a única certa e ela quer que tudo seja para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. E aí as consequências que isso traz na vida do outro é do desdobramento. O adulto mimado, ele quer que o outro se sacrifique, não se importa com o que esse outro está fazendo, se ele tem outros compromissos e tal. Ele quer que a vontade dele seja satisfeita. Vamos lá, escreve aí para mim no bate-papo. Vocês já passaram por alguma situação assim, de um adulto imediatista? Que tudo tem que ser feito no tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quer que as coisas sejam feitas, né? E às vezes até desconsidera que o jeito do outro fazer também funciona, também dá certo. Vocês já conviveram com alguém assim? E se já, né, me conta aí um pouquinho como é que foi o processo de você lidar com essa pessoa. Você conseguiu lidar bem com essa pessoa? Você conseguiu, sei lá, você tem ali alguma característica interessante ali para compartilhar com a gente, né? Assim,
de como que você fez para poder lidar com essa pessoa, né? Então assim, vamos tentar, né, pensar nesses moldes das estratégias que a gente tem que criar, né, para poder lidar com o adulto mimado. E eu tenho uma única, talvez algumas outras dicas, né? Algumas dicas aí para poder a gente lidar com gente assim. Porque uma das coisas que eu acho que o ser humano tá perdendo um pouco, né? E assim, eu vou bater nessa tecla, por mais que seja uma coisa básica, que todo mundo acha que já sabe fazer, quando você vai tentar ver na prática isso, as coisas não acontecem assim. Que é a capacidade de você dialogar sem ofender, né? É aquela coisa de você saber o quê? Fazer aquilo que tem que ser feito, né? Mas você expor os seus pontos de vista. Uma das características muito interessantes do ser humano mimado, né, é de que ele tende a atacar. Se você tenta contradizer a opinião da pessoa, ela vai entrar numa querela pessoal com você. Isso é muito interessante de observar. E o que a gente precisa tentar aprender é exatamente aquele diálogo que você, às vezes, quando você está sofrendo um ataque pessoal, que você direciona o pensamento da pessoa para a ideia e você tira um pouco ali da característica pessoal, porque a gente também se perde. Se alguém tá lá, né, a pessoa mimada fala assim, mas você é muito idiota mesmo, por que você faz isso? Nossa, olha, esse jeito seu é horrível de ser feito. Não é assim que tem que ser feito, não é assim que você tem que pensar, não é assim que você tem que fazer. Aí o indivíduo já partiu pro pessoal, né? Ele tá lá falando assim, você já te xingou, você é um idiota, tal. Aí, né, quem é que nunca se sentiu ofendido e começou a revidar, né? Revidar a pessoa, mas idiota é você. Nem todo mundo, às vezes, na hora lá, às vezes a pessoa consegue tocar naquela ferida, né? Do tipo assim, fala um apelido, fala alguma coisa ali que ela, de fato, toca ali, né? E aí você fala assim, mas como assim? Você para de me xingar, idiota é você, que não sei o quê. Aí começa uma briga, né? A gente saiu do aspecto de um diálogo, de uma troca de ideias, e a gente deixou isso para poder brigar, bater boca, né? Isso acontece demais. Principalmente num contexto quando não é possível só fingir demência. O fingir demência às vezes ajuda, com certeza absoluta. Eu não estou questionando isso, porque às vezes é melhor você ter paz do que você querer ter razão, não é assim? Existe esse ditado clichê muito interessante. Porém, se for numa situação que você não tem como fingir demência, por exemplo, se você estiver tentando conversar com uma pessoa a respeito de algo que não tem como deixar para depois, no trabalho, por exemplo. Ou então, se você está tentando defender uma ideia, uma opinião relacionada a alguma coisa sei lá, de científica, ou então uma visão política, ou então uma visão pessoal daquilo que você vê que é prejudicial para a vida de uma outra pessoa, né? Como é que se faz com isso? Quando você não pode fingir demência? É aí a necessidade da habilidade que a gente tem que ter de saber dialogar, né? Como é difícil isso, né? A gente saber dialogar, isso é muito complicado, né? As pessoas, elas às vezes perdem a noção de respeito e passam para o desrespeito, porque assim elas impõem o ponto de vista dela. Quando elas atacam pessoalmente, a coisa fica complicada. Mas o diálogo, né? Saber falar assim, olha, desculpa, mas assim, eu preciso expor meu ponto de vista. Acho que você está me atacando de uma maneira que não precisa ser atacado, né? Assim, vamos mudar um pouco o foco aqui. Vamos voltar para o foco das ideias, para o plano das ideias, porque eu não estou te ofendendo, a gente só está trocando uma ideia, a gente tem que conversar a respeito desse assunto, que é importante. Por exemplo, relacionamento. Você já passou por uma situação que às vezes você teve que esclarecer alguma coisa, a pessoa te ofendeu, não quis acreditar em você, ficou lá com a parcialidade da visão dela, né? E aí nessa parcialidade da visão ela começou a falar: sua mentirosa, seu mentiroso, por que você não faz por que você não fala logo? E a pessoa tá lá assim com uma visão muito dela, pessoal, e às vezes não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Tipo assim, um exemplo, né? Você saiu para distrair a cabeça, e aí surge um grupo de pessoas ali que senta na mesma mesa que você tá, né?
Quando a pessoa senta lá na mesma mesa que você tá, aí tem uma mulher lá e você tá namorando, por exemplo. E aí como é que você faz nesse ponto? Como é que você faz nesse ponto? Aí a sua namorada descobre, ou seu namorado descobre, e a pessoa, mas quem que é aquela pessoa? Você tava dando moral? Você tava gostando dessa outra pessoa? Eu não acredito. Não faz isso comigo. Para de ser mentiroso. Aí começa, né? Começa. Porque a vontade dela é o quê? É de que ela tá querendo manifestar a parcialidade da visão dela. Ela não quer acreditar em você, ela não quer te ouvir. E ela tá sendo mimada nesse ponto, né? Porque é só o ponto de vista dela, é egocentrismo, né? Você afetou a minha confiança. Como assim? Ela não tem nem prova, a pessoa às vezes não tem nem prova. E tá lá te atacando, né? Tratando você como se você fosse uma pessoa mau caráter ou não tivesse valores, né? E aí nessas horas, o que a gente tem que ter? Além de fingir demência por um tempo, a gente também tem que ter paciência. Se a gente gosta da pessoa, a gente tem que pelo menos acalmar a pessoa, fala, peraí, vamos conversar e tal, né? Depois você vai lá, bate um papo com ela, tem que ter essas coisas, a gente tem que saber conduzir as situações. E a nossa sociedade hoje em dia está muito combativa, né? De uma certa forma, em alguns contextos, até vale a pena você estar combativo. Mas você também tem que saber relacionar de um nível que você saiba dialogar sem ter que bater de frente com a pessoa no nível baixo do relacionamento humano. A gente não é inimigo um do outro, principalmente quando o nosso grupo social mais micro é um grupo social que tem a ver com pessoas que você gosta. Família, amizade, trabalho, relacionamento. Essa necessidade da pessoa ser combativa é com pessoas estranhas que estão tentando fazer mal com você, para você. Mas às vezes as pessoas que estão próximas de você é só às vezes um mal entendido, né? E a pessoa mimada, ela manifesta isso, né? Ela manifesta muito esses mal entendidos, né? Porque assim, é sempre a vontade dela, que tem que prevalecer, né? E nunca a razão, e nunca a verdade da situação. E eu sempre defendo isso, né? A gente precisa tomar cuidado com o que às vezes a gente vê, porque nem sempre os nossos órgãos de sentido são 100% confiáveis. Quer ver? Vou provar para vocês. Se vocês vocês estão vendo essa caneta ela é firme. Eu já fiz essa brincadeira aqui outras vezes. Agora se eu pegar essa caneta e fizer assim, vocês vão falar que ela é como? Firme ou mole? Como que essa caneta tá? Ela tá mole ou ela tá firme? Os órgãos dos sentidos de vocês estão constatando que essa caneta pode estar mole, isso é uma ilusão de ótica. E às vezes os nossos sentidos nos enganam. Olha o tanto que é interessante isso. Por essa enganação que os nossos sentidos nos dão, a gente tem que saber observar melhor. Espera fazer um movimento, vamos produzir uma variação disso aqui. Ah, parou, a caneta parou. Nossa, ela mudou. Ixi, tem uma mudança aí, ó. Pera aí, o que eu tenho que levar em consideração? Deixa eu pegar na caneta. Ela é rígida, né? Eu vou acrescentando informações e paro de tomar decisões ou concluir as coisas de imediato. O adulto mimado é assim, né? A conclusão é conclusivo, né? Ele manifesta pareceres conclusivos, que é a parcialidade das opiniões. Então isso é um problema, isso é um perigo para relacionamentos em geral. Então, sempre ter a abertura de mente, abertura de cabeça, né? Abre a cabeça, abre a mente, gente, para poder levar em consideração todos os elementos possíveis, para não ter mal entendido, para que as coisas sejam realmente entendidas de acordo com o que tem que ser, né? Esse é o meu ponto de vista a respeito do que seria uma pessoa mimada, que eu fiz algumas pesquisas e tal. Claro que isso aqui eu não sou detentor da verdade, mas de que isso de alguma forma auxilia a gente, né? Entrou uma pessoa do ramo de colchão, né? Então cliente às vezes é a mesma coisa, né? Que a gente tem que tratar as pessoas ali de uma maneira que a gente tem que fazer a pessoa entender uma série de realidades para poder evitar problemas, enfim, principalmente quando a gente está fechando venda com relação a garantias e tal, né? A mesma coisa. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? É de que a pessoa mimada é aquela pessoa que ela precisa levar em consideração todas as cláusulas dos contratos implícitos. Sabe por quê? O adulto mimado é aquela pessoa que não lê o contrato. Ela não lê o contrato, ela vai lá e assina.
Simplesmente assim. E ela acha que a única cláusula que tem no contrato é: faça a minha vontade, eu não tenho que fazer a sua. Ponto. Em linhas gerais é isso. E essa pessoa ela tem que ser educada. Peraí, você vive num mundo que não é só a sua vontade que prevalece e tal, e volta e meia a gente tem que fazer isso com as pessoas, né? E as pessoas, elas acreditam que elas são pessoas que elas sabem lidar com os adultos mimados. Por exemplo, quem nunca teve uma situação de trânsito, né, que você, sei lá, acontece alguma coisa ali e a pessoa vai querer impor a vontade dela sobre você. Alguém te dá uma fechada, você dá uma buzinada, a pessoa para, quer descer do carro para poder ir lá tirar satisfação contigo. Isso é o quê? É provavelmente um adulto mimado, achando que o que ele fez estava 100% certo, né? E você é que estava errado. Quem nunca passou por isso, né? Você tá lá atravessando um sinal, tá verde para você, e aí tem um adulto mimado querendo furar o sinal vermelho dele, porque na cabeça dele, ele autorizou ele mesmo, ele criou uma crença permissiva, autorizou ele mesmo a passar no sinal vermelho. E você tá passando o sinal verde, você tá errado. A cláusula seria o quê? Ele tem que voltar a ser orientado. Peraí, ainda é regra você parar no sinal vermelho. Eu passei no verde. Ah, mas não passou, porque... Aí cria, né? Aí começa. E a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber dialogar com a pessoa, de saber conversar com ela numa boa. A gente tem que parar com essa mania de ser combativo e tornar as nossas relações sociais um pouco mais maduras, um pouco mais fáceis, né, de conviver. E isso envolve aí a parte que a gente tem que também saber lidar. Como é que a gente lida, né? Aí vai uma dica para você. Isso envolve, sabe o quê? Desgaste. Pra gente ter que lidar com gente assim, a gente não pode querer achar de que na primeira tentativa de mostrar um ponto de vista diferente, de tentar elevar o nível do debate para outra coisa, né? De fazer a pessoa parar de ser combativa e tudo mais, que na primeira tentativa já vai dar efeito. Às vezes não. A gente tem que falar uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, e assim vai falando, até a pessoa entender. O aprendizado, gente, ele se dá por repetição. E principalmente a repetição de algo que é fundamental para dar qualidade para as relações sociais. Você nunca pode perder o foco com a pessoa de como que você quer que ela te trate e como você tem que tratar ela. Senão, ela vai começar a crescer em cima de você, você muda com a pessoa, você começa a crescer em cima dela também, e tudo vai virando um problema. Tudo vai virando um problema. Então, você tem que saber, sempre conduzindo. Peraí, não precisa ficar nervoso. Vamos voltar aqui. A gente está conversando sobre isso. Deixa eu esclarecer de novo, parece que você não entendeu e tal. E vai tentando, né, acolher, envolver a pessoa numa tentativa de conciliação para chegarem no denominador comum. Assim é que tem que ser. Os debates de vida tem que ser assim, as discussões de ideias contraditórias tem que ser assim. Por isso que o campo político é muito complicado, né? Aqui no Brasil, principalmente, eu acho que no resto do mundo também. Se você vai discutir ideias políticas, as pessoas não conseguem dissociar ideias políticas de paixão. As pessoas têm dificuldade. Futebol é a mesma coisa. Vai tentar dizer para uma pessoa que torce para o Flamengo que o Flamengo pode ter tido um erro lá qualquer com relação ao último jogo do campeonato que eles ganharam e tal. A pessoa fica nervosa, te ofende, te xinga, e você está só manifestando uma opinião de uma visão sua, né? Como assim que você fala? Dobra a sua língua para falar do meu Flamengo. Não é assim? A mesma coisa é quando a pessoa tem um ídolo, né? E aí manifesta opinião com relação àquele ídolo. Por exemplo, tá tendo um monte de live aqui, né? Lives aí de cantor sertanejo e tal. E assim, eu gosto muito de música, e modéstia muito à parte, eu entendo um pouco de música, né? E assim, teve Marília Mendonça, teve Gustavo Lima, João Neto e... Não, como é que é? Zé Neto e Cristiano, sei lá, um trem assim. Teve do Bruno e Marrone. E aí o que acontece, né? O que aconteceu?
As lives do Gustavo Lima tem lá umas escorregadas que ele dá ali na afinação e tal. A do Bruno Marrone, impecável, impecável. Agora, se você for falar isso para uma pessoa que gosta muito, né, de algum desses artistas aí, outros artistas também tiveram umas escorregadas e tal, e aí a pessoa fica com raiva. Você está só manifestando uma visão de algo que é fato, que aconteceu. E aí eu fico pensando, nessas horas eu fico pensando, eu me questiono, falo assim, mas como é que a gente quer dar qualidade para as nossas relações sociais? Aí é a hora que eu vejo, que eu penso, eu chego na conclusão, se eu estiver errado aí vocês me compartilham comigo, né? Eu chego na conclusão de quê? De que o outro, ele quer que eu valide a opinião dele. É a única explicação que eu vejo, né? Assim, e eu não acho que é por aí. Né? Assim, a opinião de alguém, ela, assim, o que está na minha cabeça, o que está dentro da minha cabeça, ela tem que estar de acordo com o que está fora, gente. Senão a pessoa fica fora da realidade. E a realidade concreta, observável, todo mundo vê a mesma coisa, né? Eu não posso ficar apaixonado por alguma realidade, alguma ideia, alguma opinião, alguma convicção que eu tenho. E essa ideia, opinião, convicção, ela está contraditória ao que eu estou vendo fora de mim, mesmo que seja uma visão ilusória, mas se eu paro se eu observo outros elementos, eu pego na caneta, eu mexo nela, eu chego na conclusão de, nossa, essa caneta, ela estava em movimento e por isso que ela estava mole. Eu vejo a coisa tal qual ela é. E a minha cabeça, ela tem que estar igual ao que está fora da minha cabeça. Parece óbvio isso, né? Mas se você parar para pensar, os relacionamentos, eles são assim. E isso é fruto de quê? De pessoa mimada. Na minha visão é isso, na minha observação é isso. A pessoa mimada faz o quê? Ela entra na cabeça dela, ela chega numa conclusão e ela não iguala o que está na cabeça dela com o que está fora. Aí ela começa a querer bater o pé. Ah, mas é desse jeito, 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 é desse jeito. Como que é desse jeito, meu Deus do céu? Como que é desse jeito? Fico me perguntando, né? Não tem jeito de ser desse jeito. E aí você às vezes tenta mostrar um ponto de vista diferente e a pessoa ainda insiste. Olha que nível que as pessoas chegam. Aí é a hora que você desiste, né? Aí é igual, acho que a Lorena falou aí, a hora que você começa a fingir demência, porque não faz sentido, gente. Não faz sentido. É incrível isso. E nós, seres humanos, a gente tem que parar com essa mania, né? Lembra do orgulho? Isso é orgulho. Eu cristalizo a minha ideia, a minha opinião, né? Prendo a minha opinião ali com relação a alguma coisa e eu fico preso nessa opinião. E essa opinião de dentro da minha cabeça, se eu fico preso nela e ela está diferente do que está fora, o prejudicado vai ser eu. Não é o que está fora, não. Só eu que vou ser prejudicado. O único prejudicado sou eu. Olha que grave isso, né? Imagina, muitas coisas, muitos relacionamentos acabam por conta disso, pessoas brigam por conta disso, chegam em conclusões nada a ver uma coisa com a outra, fruto de quê? De uma vontade que foi muito mimada. Um adulto mimado. E se você não parar para pensar nessas coisas, gente, se a gente não fazer um pouco dessa autoobservação, a gente não cresce. Eu cheguei nessa conclusão. Se a gente não para ver, assim, nossa, peraí, o meu ponto de vista não é um único exclusivo. Não é só o que eu penso que é o certo. Às vezes o que o outro está pensando também pode ter um ponto de verdade ali. E eu tenho que saber admitir isso, gente. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Me vê essa curiosidade. Vocês têm facilidade ou não para admitir que estão errados? Escreve aí, facilidade para admitir ou dificuldade para, né, admitir que está errado. Como é que é isso na sociedade? Será que sou só eu que vejo essas coisas? Né? Ou isso realmente existe aí no mundo afora, né? Por exemplo, assim, eu fico observando, eu gosto muito de ver tudo, né? Eu vejo tudo, eu vejo televisão, assim, de várias emissoras, eu vejo debate político, eu vejo debate de opiniões, eu vejo debates de psicologia, eu vejo tudo que vocês puderem, eu fico vendo, lendo e tal, enfim. E é tão interessante ver debate político, gente, como é incrível isso, né? Porque as pessoas, elas querem fazer isso, né? Elas querem exaltar uma opinião própria. Isso é muito interessante, né? E assim,
Algumas mídias, por exemplo, elas querem fazer isso. Elas não querem levar em consideração o outro lado da coisa. Às vezes elas querem uma visão única. E aí a gente tende a seguir essa visão única, se a gente não parar para pensar, né? E a gente leva isso para a vida e não percebe. Você já parou para pensar isso? Você já tentou impor uma opinião para alguém alguma vez? De tipo assim, demorou a admitir que estava errado ou errada. Você já fez isso alguma vez? Ou eu tô falando coisa assim que não tem nada a ver? Me ajuda aí. Como é que foi? Sabe, assim, daquela vez assim que a pessoa pegou e você insistiu, e aí depois a pessoa pegou e falou assim, peraí, olha isso aqui. Aí você olhou, aí você ficou assim, mas aí depois você foi lá e insistiu. Sabe essas coisas? É uma característica de um adulto mimado. E a gente tem que parar de ser desse jeito. A minha crítica hoje é para esse inconsciente coletivo que foi criado aí de uma certa forma na sociedade nossa. Isso foi jogado aí na sociedade, tá aí, e os adultos estão assim. Eu faço só o que eu quero, a minha vontade tem que ser satisfeita a todo momento. Eu não gosto de levar em consideração a opinião dos outros, o que eu penso está certo. O advento da rede social fortaleceu tanto isso, né? O que a gente escreve nas redes sociais, ele tem que ser verdade absoluta, né? A gente perdeu um pouco da lógica da vida. Então, assim, a minha crítica à nossa vida moderna, pós-moderna é essa. Hoje eu quis manifestar o meu ponto de vista crítico para vocês refletirem, para ajudar essa reflexão. Tomar cuidado com esse excesso de poder que você quer dar à sua própria vontade, e de que essa vontade que você tem, ela é um Deus que tem que ser satisfeito o tempo todo. Toma cuidado com isso. Geralmente isso atrapalha muito as relações sociais. E quando você se esbarra na necessidade de ter que conversar com essa pessoa e ter que mostrar para ela um ponto de vista diferente, aí é o problema maior, né? Porque aí a relação se desgasta. Se você não tiver muito foco, né, muita convicção, ali, direcionamento daquilo que você quer para a pessoa e tal, as coisas vão ficando ruins, vão ficando difíceis, vão ficando complicadas. Então, nunca perca o foco, né, de onde você quer chegar. Não, sempre lembre daquela lista dos direitos humanos que a gente refletiu, né, e tal. Saiba até onde você pode ir com a outra pessoa, tá? Para que você olhe para você como alguém que tem que ter a cabeça aberta. Levar em consideração que você não é o dono da verdade, nunca foi e nunca vai ser, e que você o tempo inteiro tem que ficar igualando o que está dentro da sua cabeça com o que está fora da sua cabeça. Senão você vai se achar demais e isso vai ser um problema, tá? E tá, claro, né? Às vezes você pode ter uma convicção que ela é muito certa. Por exemplo, ainda bem que eu lembrei disso. Existem algumas convicções que elas são muito certeiras. Por exemplo, quem é que nega que o sol esquenta? Essa convicção ela é irrefutável. Aqui, lá no Polo Norte, na estratosfera, em todo lugar do mundo, o Sol tem essas duas características principais. Ele ilumina e ele esquenta. Ninguém nega isso. Só que essa é uma convicção que todos os seres humanos têm. Agora, se alguém chega em você e fala assim, o Sol não esquenta não, ele esfria. Vai lá no Sol para você ver e fica lá para você ver, você vai ficar batendo queixo de tanto frio que você vai sentir. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, você tá bem? Tá tudo bem contigo? Né? Você vai até questionar a pessoa, porque assim, não tem lógica, não tem sentido o que ela tá falando. E isso a gente tem que buscar nas nossas relações, às vezes quando o outro tá falando, ouvir as pessoas, aprender a ouvir as pessoas, né? Tem sentido o que essa pessoa tá falando? Peraí, deixa eu ouvir. Ouve. Abre a cabeça, ouve o que a pessoa tem para falar. Deixa eu ouvir. Assim. Tem sentido isso que ela está falando? Tem, mais ou menos. E aí, vamos exercer um diálogo ali, né? Agora, quando é uma coisa que realmente
não tem questionamento, é aquilo mesmo, né? Aí eu tenho que dar a cara para bater. Só que se o meu orgulho deixa, eu consigo chegar na humildade, na verdade da coisa. Agora, se o orgulho não deixa, eu vou começar a querer sustentar uma convicção de algo que não é verdade. E aí é o problema, né? Aí é o problema. Então fica essa crítica, né? Para a gente finalizar, toma cuidado com esse exaltar da sua própria vontade, porque isso é o que atrapalha as relações sociais, porque o outro vai manifestar comportamento de ira com você por conta disso, tá? Então leve em consideração que sua vontade ela vai ser satisfeita em momentos apropriados, adequados, e que você não tem que ficar impondo sua vontade para o resto do mundo, né? Estamos aí vivendo momentos de que está sendo fácil ser ilustrado isso, né? Acabei de ver nas redes sociais que, acho que lá no sul, enfim, na região sul do país, o governador lá está proibindo a entrada e saída de caminhões, de carros. Por qual motivo? Né? Talvez ele está com o argumento de que isso é para evitar alguma coisa relacionada ao contágio com relação ao corona, tudo mais. Só que nada entra e nada, nem caminhão, nada entra e sai, nada. Isso tem consequência. Será que ele está pensando nisso? Fica a reflexão para vocês. Pessoal, amanhã tem live. Tem mais live. Se você gostou dessa live, eu vou deixar ela salva aqui. Compartilha ela com mais alguém que você acha que pode se beneficiar do que a gente conversou aqui hoje, tá? Eu tinha dito que eu não ia deixar mais disponível 24 horas, mas eu vou deixar. Fui solicitado para isso, então eu vou deixar. E aí, compartilha com mais gente, tá? Eu vou deixar salvo aqui, você depois vai lá de novo e manda com um aviãozinho lá para mais algumas pessoas, para a gente poder ajudar, criar uma rede aí de pessoas que vão engrandecendo, né? Assim, se engrandecendo e se desenvolvendo pessoalmente. Vamos traçar um processo de evolução, de desenvolvimento pessoal, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até amanhã às 9 horas, firme e forte. Tema da live? Surpresa. Estejam presentes que vocês vão descobrir. Tchau!